Pega um rádio, ele danificado, ele acabado, Totalmente. porque pelo tempo também que ele tem, e vocês consertam ele. E é caro isso? É um trabalho minucioso. Você tem que, a escala, o vidro com os números, você é uma pessoa que faz a diagramação. A parte de madeira tem que ser um marceneiro que tenha mais amor do que profissão. A parte técnica, são poucos técnicos hoje que deixam eles bem calibrados. E eles funcionam? Funciona, 80% dos meus estão funcionando. E qual que é o tempo desses rádios que a gente possa escutar em outros países? Rádios bem antigos, de quantos anos para cá? Depende do funcionamento dele, depende do estado dele. Ele tem que ter a faixa de ondas curtas. O FM surgiu na década de 50, mas foi colocado nos aparelhos no final de 60. Aí as ondas curtas começaram a sair de moda, porque um rádio FM, ele é de pouca distância. E como não eram todas as cidades que tinham emissoras de rádio. Então a necessidade de fazer um rádio de longo alcance. Agora, com o advento do FM, as cidades passaram a ter os seus canais de rádio, assim, deixou de ter essa necessidade de alcançar longas distâncias. Porque as pessoas atualmente mais é música. Música FM. A AM não toca muita música também nesse programa? Não, tem muita publicidade, propaganda e o alcance é limitado. Ao passo que a pessoa que ouve ondas curtas... Também não tem música ondas curtas? Raramente. E qual que é a diferença de rádio antigo e um rádio novo? Qual que é a diferença deles? Os rádios novos, ele é essa sintonia resumida. Né? Hoje o rádio novo para pegar ondas curtas existe, fabrica-se. Fabrica-se ainda? Mas um bom rádio, ele é muito caro. Chega a ser de 150 a 200 dólares um bom rádio. Mas com ondas curtas? Isso, com ondas curtas, um rádio portátil. Já um receptor já fabrica hoje receptores de satélite, que você pega canais de rádio através desse receptor, é como se fosse um radinho comum. Já encarece mais, é coisa de 1.500 dólares para mais, entendeu? Mas o rádio antigo, ele tem um valor, mas por ser colecionador, ele é caro? Sim, tem rádios que estimam de 1.000, 2.000, 3.000, dependendo, quanto mais antigo, mais valioso. Mais antigo, quanto mais valioso. antigo e a fabricação, a Philips holandês, um rádio suíço. Telefone alemão. O acabamento deles são muito Zenith americano. Então, e o senhor tem tudo, todos eles? Tem. Catalogados. Sério? Tem. Eu tenho um telefone que depois, posteriormente, numa segunda etapa, a gente vai contar uma história bastante curiosa a respeito desse rádio. O que é esse telefone? Foi um rádio que foi do meu pai. Há 50 anos atrás. Depois de 50 anos reencontrei esse rádio. Certo. Morava em Potirandaba naquela época. E você que está em casa, não sai daí não, que daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos mostrar os rádios antigos. TV Gente faz parte da sua vida. Vamos mostrar os rádios então? Qual que é o primeiro rádio? Esse daqui, ó. Qual que é esse? Pioneer. Esse rádio é americano, da década de 1940. Foi uma época que a eletricidade não chegava a todo lugar. Então, esse rádio funcionava a bateria. Próximo. Esse rádio, ele é de 1936. Eu encontrei ele todo desmontado numa oficina também. Desmontado? Todo desmontado. Esse rádio ficou famoso, que ele foi símbolo de abertura de um antigo programa na década de 60 da extinta TV Tupi. É um Philips holandês. Premiado, né, Olá? Ele é premiado? Premiado, olha lá. A premiação do rádio. Ele ganhou, então? Muito bem conservado. O próximo, Eduardo. Em cima é um Philips muito famoso. Primeiro rádio transistorizado no Brasil, na época de 60. Então, portátil, transistorizado. É um rádio portátil. Portátil, a pilha. A pilha, exatamente. Funciona? Funciona, Funciona? lógico. Opa. Esse aparelho, as moças iam pro footing e levavam, era chamado na época de maletinha de madame. Então as moças iam com esse rádio. Tem até a alcinha também.
Depois surgiram esses rádios de baquelite na final da década de 50 para 60 e esses rádios decoravam cozinhas, salas e eram muito de muito São boa bonitinhos, recepção. né? Coloridinhos, né? Da Da época. direita, Telefunken. Antigamente tinha geladeira, né? Tudo colorida, né? Então é dessa época. Isso, né? De que ano que é? Década de 60. Década de Tem a 60. geladeira querosene, a gás, etc. São muito bem conservados, né? Eles passaram todos eles passaram por restauração. Todos têm que ter conserva. Todos reformados. Todos. Todos têm que ter conserva. Conservando a originalidade. Qual que é o próximo, Eduardo? Este rádio aí é uma história. Qual rádio? De baixo, plano De baixo, inferior. grandão. Telefunken, made in Germany, da época de 35, talvez antes, 29, 30, 35. Este rádio tem uma história porque foi do meu pai. Há 50 anos atrás, quando eu morava em Potirendaba, meu pai tinha esse rádio em cima da geladeira Westinghouse. Aí mudamos para Rio Preto, nunca mais eu soube do rádio, nem perguntei, não tive curiosidade de perguntar para meu pai, ele já faleceu. Um dia eu vou na casa de um amigo meu, o senhor Mulatti, encontro o rádio em cima da mesa dele. Aqui foi uma surpresa para mim. Era o rádio do seu pai, depois de Eu muitos Mulatti, anos. mas de quem que é esse rádio? Ele falou, de um cliente que trouxe aí para consertar. Mas esse rádio foi do meu pai e tal. Oh, meu Deus do céu. Eu, falar a verdade, eu até chorei. Chorei mesmo, que eu lembrei do meu pai. Entendeu? Rafael Freud, ele chamava. E o de cima? Esse de cima É um Pioneer. é um Pioneer americano de cabeceira. E aquele azul é outra historiazinha. Esse rádio estava jogado num canto em Paulo de Faria, todo sujo, esfarrapado. A pessoa cedeu o rádio para mim e eu reformei. É um rádio italiano de Milano, fabricado. O único rádio italiano Os que eu dois tenho. rádios ou só o branquinho? Só o da direita, o azul, que azul. é E o italiano. branquinho? O branquinho é americano, Pioneer. Esse daí? Qual Esse que é um Muller de Qual? cima. O de cima? O de É, cima. o de cima. Ele é um Muller a empresa Muller foi vendida para a Philips em 1927 e a Philips deu sequência na fabricação. Esse rádio muito bom, de bobinas potentíssimas. Você ouve nele emissoras Onde do estão os mundo. alto-falantes dele? Naquele tecido, naquele no tecido. tecido, no do meio. Ele fica, o alto-falante fica sempre atrás do tecido do rádio. Ele tem uma recepção esplendorosa. Sabe, você ouve a voz da China, a voz da Rússia em som local a qualquer hora do dia. Audivelmente, assim. Muito nítido, muito bem. De que ano que é esse mesmo? Esse rádio, ele é para ser da década de 30. Qual que é a diferença do rádio baquelite e o rádio de madeira? O rádio de madeira, ele foi os primórdios do rádio, né? Posteriormente veio os rádios de latão e agora, para o final, veio os rádios de baquelite. Esse rádio é um plástico rústico que na década de 60 teve essa opção de colocar cores, designs mais arrojados. E é mais leve também que a madeira É também, mais né? leve. O baquelite ele veio antes do vinil, agora os aparelhos são basicamente feitos de vinil. Todos são de vinil. Vinil. Mas parece agora a moda agora é de madeira de novo, né? Que a gente vê nas Porque nas fica mais lojas, bonitinho, né? é decorativo e tal, né? Mas a madeira é tratada. O senhor não achava que a prefeitura devia investir mais em museus, né? A parte E pra- cultural. Na parte cultural da Sim, nossa cidade, porque a gente ficou, né? Nós fomos procurar e encontramos um, que é do Silvas, né? Que é um artista primitivista, né? Aham. A cultura no Brasil, principalmente do interior, ela é muito pouco valorizada. Já na Europa, Todo tipo lugar de tem um cultura museu, né? É coisa assim. Eu tenho em casa um jornal que foi entregue na mão de um visitante em Londres, uma exposição de rádio em 77. Você vê que na Europa, Estados Unidos, é muito mais valorizado do que no Brasil. Então existe já uma carência aqui na nossa cidade, na região. Se até em Mirassol tem, aqui em Rio Preto não tem, né? Oh, Rio Preto. Mirassol Vamos, né? é museu do quê? Da antiguidade. Antiguidade. É, Museu da Antiguidade. Lá tem 2 ou 3 rádios em Mirassol, maltratadinho, esquecido, abandonado, entendeu? Cai na nossa mão, fica zerado, né? Fica. Gente, muito obrigada. Foi muito gostoso conversar com vocês. É muito interessante estar falando, às vezes a gente fala assim, falar sobre o rádio, né? Mas o rádio, ele tem uma história, e a história dele é bem interessante. Muito obrigada mesmo.